Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente tem aulas de anatomia, fisiologia, a gente fala de ciência e outros assuntos relacionados ao corpo humano. E se você gosta desses assuntos, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Na aula de hoje a gente vai seguir com o tema aí histologia e a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, gente, é um tecido que está presente em praticamente todo o nosso corpo. Dependendo do local onde ele está, ele pode assumir algumas funções. Geralmente, ele vai ter funções de sustentação e preenchimento ou da junção, né, da união entre estruturas ou tecidos do corpo. Algo interessante sobre esse tecido é que são classificados dentro dos tecidos conjuntivos tecidos que aparentemente são muito distintos entre si. Por exemplo, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo são ambos classificados como tecido conjuntivo e por isso eu falei para vocês que dependendo do local onde ele está, ele pode assumir funções diferentes. Vamos falar agora sobre a composição desse tecido, então. Os tecidos conjuntivos eles são formados, então, por células e por matriz extracelular. Essa matriz ela vai preencher os espaços entre as células. E são exatamente os diferentes tipos de células ou as diferenças nas características da matriz extracelular que vão gerar a grande variedade de tecidos conjuntivos que a gente tem no corpo. Então, a matriz do tecido ósseo, por exemplo, ela é calcificada, é dura, trazendo aí essa característica rígida do osso. Já no sangue, a gente vai ter uma presença de grande quantidade de água na matriz, fazendo com que esse tecido seja fluido, seja líquido. Por isso eles são tão diferentes. Então, vamos conhecer agora quais são as subdivisões do tecido conjuntivo para vocês entenderem toda essa variedade. São classificados como tecido conjuntivo os seguintes tecidos: o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especializados. Dentro dos tecidos conjuntivos especializados, a gente tem o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo e o tecido linfático. Nessa aula aqui, a gente vai falar especificamente sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Nas outras aulas, a gente especifica os especializados. Esse tecido, tecido conjuntivo propriamente dito, é o tecido que realiza a principal função aí de conjunção, ou seja, de união entre os outros tecidos do corpo. E como eu já mencionei com vocês, o tecido conjuntivo propriamente dito, assim como os outros tecidos conjuntivos, é formado também por matriz extracelular abundante, tá? E por células que são características desse tecido. A matriz extracelular desse tecido conjuntivo é bastante abundante em água. Essa parte líquida da matriz extracelular é chamada de substância fundamental. E junto com essa água, a gente vai ter também proteínas, lipídios e carboidratos. Além disso, nessa matriz extracelular, a gente também tem fibras. E essas fibras podem ser classificadas em 3 tipos. Nós temos fibras elásticas, fibras colágenas e fibras reticulares. As fibras elásticas são formadas por uma proteína chamada elastina e elas garantem a elasticidade do tecido conjuntivo propriamente dito. As fibras colágenas são as fibras que estão em maior quantidade no tecido conjuntivo. E a gente vai ter muitos tipos de colágeno. De forma geral, o colágeno é uma proteína que vai dar resistência para esse tecido. E as fibras reticulares são as mais fininhas e elas vão formar uma rede que ajuda a dar sustentação para as fibras colágenas e dependendo de onde o tecido vai estar localizado, essas fibras também podem assumir algumas outras funções, como auxílio no sistema imunológico, cicatrização e formação de um arcabouço de sustentação
para alguns tecidos. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de células encontradas no tecido conjuntivo propriamente dito, já que a gente já falou das características da matriz. A gente vai ter aqui uma grande variedade de células nesse tecido. Vamos começar falando de células que nós chamamos de fibroblastos. Os fibroblastos, eles são células responsáveis por produzir essas fibras que eu acabei de falar. Eles podem ser chamados também de fibrócitos, dependendo do tipo de atividade celular em que eles estiverem. Se essas células estiverem em um momento em que elas estão tendo uma maior atividade, uma grande produção de fibras, elas vão ser chamadas de fibroblastos mesmo. Agora, se elas estiverem em um momento em que elas estão em menor atividade, em uma menor produção de fibras, a gente passa a chamá-las de fibrócitos. E isso vai depender da demanda do nosso corpo. Em uma situação de cicatrização, por exemplo, os fibroblastos eles vão estar bastante ativos. Outros tipos de células que a gente tem no tecido conjuntivo são os adipócitos, que são responsáveis por armazenar gordura no nosso corpo, funcionando então como um reservatório energético, já que a gordura no nosso organismo é utilizada como fonte de energia. Se você não gasta essa energia, a tendência é que essa gordura se acumule dentro dos adipócitos e você acaba engordando. Lembrando que o engordar envolve outros processos mais complexos que não só o balanço energético, e fatores individuais também interferem nisso, tá bom? Agora a gente vai ter outras células que a gente chama de mastócitos. Os mastócitos são células que produzem a histamina, e a histamina é uma substância vasodilatadora que aumenta o fluxo sanguíneo no caso de uma resposta imunológica. Nessas situações, a gente vai precisar de mais sangue chegando ali ao local da inflamação para que eu tenha uma maior chegada de células de defesa ali naquele local. E os mastócitos produzem também heparina, que vai ser uma substância anticoagulante, ajudando nessas situações. Outro tipo de célula muito interessante presente no tecido conjuntivo propriamente dito são as células mesenquimais. As células mesenquimais são células indiferenciadas que ainda não têm características próprias de nenhum tecido específico, mas elas possuem a capacidade de se diferenciar em outras células do tecido conjuntivo. Esse tecido também possui macrófagos. E os macrófagos são células que realizam fagocitose, ajudando o nosso sistema imunológico contra a invasão de micro-organismos. Por último, mas não menos importantes, a gente tem os leucócitos. Os leucócitos, gente, eles são um grupo de células que na realidade são células sanguíneas, mas são células que migram para o tecido conjuntivo, auxiliando também nas funções imunológicas. A gente tem aí vários tipos de leucócitos, como os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos, cada um com a sua respectiva função para auxiliar o sistema imunológico do nosso organismo. Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito também tem uma classificação própria. Ele é classificado em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo é um tecido que realiza o preenchimento do nosso corpo. Ele vai preencher aí os espaços que não são ocupados por outros tecidos. Já o tecido conjuntivo denso, ele pode ser modelado ou não modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele vai possuir fibras que não são tão organizadas, elas são mais bagunçadas ali na sua disposição. Então, eles não vão ter uma forma, um formato específico. E esse tipo de tecido vai atuar na função de sustentação de outros tecidos do corpo, como ali na derme, por exemplo. A derme ela é formada de tecido conjuntivo denso não modelado e ela sustenta a epiderme, que é formada ali por tecido epitelial. Já o tecido conjuntivo denso modelado, ele vai possuir as fibras colágenas mais organizadas e aí ele vai se tornar mais resistente e vai ter um formato específico, por isso ele é chamado de modelado. Esse tipo de tecido, o tecido conjuntivo denso modelado, vai formar, por exemplo,
dos nossos tendões, que unem os músculos aos ossos. Revisando então, os tecidos conjuntivos no nosso corpo são divididos em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especializado. Dentro dos especializados, a gente vai ter o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido sanguíneo e o tecido linfático. O tecido conjuntivo propriamente dito é formado por matriz extracelular abundante em água também, e por fibras. Essas fibras são fibras colágenas, elásticas e reticulares. As células desse tecido são muito variadas e dentre elas a gente vai ter fibroblastos, que podem também ser chamados de fibrócitos, dependendo aí do seu nível de atividade. A gente vai ter também os adipócitos, os mastócitos, as células mesenquimais, os macrófagos e os leucócitos. Além disso, o tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em frouxo ou denso, sendo que o denso ele pode ser não modelado ou modelado. É isso aí, pessoal. Lembrando que o PDF dessa aula aqui está disponível no link aqui embaixo para você adquirir. Ou então, se você é membro aqui do canal na categoria Anatomista Entusiasta, você tem direito a essa apostila aqui gratuitamente, tá bom? Geralmente eu mando lá na aba comunidade, eu mando o link para vocês acessarem a apostila dessa aula. Aqui na descrição desse vídeo também estão os links para as minhas redes sociais, uma lista de livros que eu indico e reparem que aqui embaixo tem a minha nova coleção de camisetas para você conhecer, então dá uma olhadinha aí se tem alguma estampa que te agrada, você pode adquirir essas camisetas aqui embaixo desse vídeo mesmo. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha e também mandar o seu comentário. Se ficou alguma pergunta, manda também que eu posso gravar vídeos respondendo as perguntas de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.